No próximo capítulo da novela Três Graças, Bagdá não está disposto a perder tempo. Depois de ameaçar Raul, o criminoso dá uma semana para o rapaz quitar a dívida e, como garantia, leva o relógio que ele havia herdado de Rogério. A lembrança do pai de Raul agora serve de penhor nas mãos de um chantagista. O jovem, abalado, tenta esconder o desespero e relembra o aviso de Bagdá. Fica longe da Joelle se quiser continuar respirando, mas o coração fala mais alto e ele decide enfrentar o perigo. Enquanto isso, na mansão, Arminda perde a paciência com as constantes falas desconexas de Josefa e ameaça colocá-la em um asilo. A idosa se desespera pedindo socorro a Gerluce, que tenta intervir. Na fundação, Leonardo procura Viviane e se desculpa pelo vexame que deu na frente dos funcionários. Ferete, atento à imagem pública da instituição, orienta Viviane a reforçar junto à população da Chacrinha o compromisso social da fundação, tentando conter os rumores sobre desvios. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. Em outro canto da cidade, Rivaldo é pego de surpresa com a chegada de Alaide e dos sogros que invadem sua casa em busca de explicações sobre o casamento abalado. Já Lorena tem um reencontro inesperado com Meg e, animada, decide convidar a amiga para um jantar. Ela avisa Zenilda e Ferete, sem imaginar que essa aproximação reacenderá antigas rivalidades e segredos que ambos preferiam enterrar. Na periferia, Raul ignora o ultimato de Bagdá e se encontra com Joelle. Os dois trocam palavras tensas, conscientes do perigo que os cerca, mas incapazes de abrir mão do que sentem. Próximo dali, Paulinho observa Gilmar rondando Gerluce e não hesita em intervir. "Você não vai mais incomodar ninguém aqui", avisa, firme. O rapaz encara o desafeto e acompanha Gerluce até em casa, deixando-a emocionada com o gesto. Ao chegar, Joelle e Lígia percebem o sorriso discreto da cuidadora, um sinal raro de esperança em meio a tantas tempestades. Arminda empurra Gerluce. Da escada e tragédia abala a mansão. Uma reviravolta dramática vai sacudir a mansão e colocar fim à fachada de perfeição de Arminda. A vilã, encurralada por seus próprios segredos, perderá completamente o controle e cometerá um ato impensável. Empurrará Gerluce da escada em um momento de fúria cega. Tudo começará numa manhã aparentemente comum. O sol mal terá nascido quando Gerluce, sempre dedicada, chegará à casa para cuidar de Josefa, a matriarca que vive sob o mesmo teto da filha e já não suporta mais as maldades de Arminda. Josefa, cansada e com a consciência pesada, começará a dar sinais de que sabe mais do que demonstra. "Um dia essa máscara vai cair, minha filha, e vai cair feio", murmura ela, enquanto Gerluce a ajuda a se levantar da poltrona. Enquanto serve o café, Gerluce percebe algo diferente no tom da patroa. Arminda, nervosa, fala ao telefone com Ferete, e o nome do comparsa é o gatilho que acende a desconfiança da cuidadora. Ela ouve palavras como documentos, remessa e estátua. Curiosa, Gerluce começa a juntar as peças do quebra-cabeça e desconfia de que as famosas esculturas das Três Graças escondem algo valioso dentro delas. Mais tarde, quando Arminda sai para uma reunião, Gerluce decide investigar. Ela sobe a escada, atravessa o corredor de mármore e entra no salão onde ficam as esculturas. O ambiente está envolto em uma luz amarelada e o silêncio é quase sepulcral. Com cuidado, ela toca uma das estátuas e sente que há algo oco dentro. "Então é isso", sussurra, chocada. Mas o destino não dá tempo para mais nada. Arminda volta antes do previsto e flagra a cena. "O que você pensa que está fazendo, sua bisbilhoteira?", grita, com os olhos faiscando. Gerluce tenta se explicar, mas é em vão. A vilã, tomada por ódio, empurra a cuidadora escada abaixo. O som do corpo batendo nos degraus ecoa pela casa como um trovão. Josefa, do quarto, ouve o barulho e grita desesperada.
A sequência será de pura tensão. A câmera foca em Arminda, ofegante, tentando recompor o semblante enquanto observa Gerluce caída, inconsciente. O desespero dá lugar ao medo. Ela tenta maquiar o crime, chamando os empregados e fingindo que tudo não passou de um acidente doméstico. Ela tropeçou. Eu tentei segurar, mas foi tarde demais, dirá com falsa emoção. Gerluce será levada às pressas para o hospital. Lá, entre a vida e a morte, ficará em coma por dias. Mas, aos poucos, começa a despertar, e as lembranças voltam em flashes. Paulinho, o policial que sempre teve um carinho especial por ela, promete ficar ao lado da vítima. Eu juro, Gerluce, essa mulher vai pagar por tudo o que te fez, dirá ele, segurando a mão dela. Enquanto isso, Raul, o próprio filho de Arminda, fica transtornado. Ele viu parte da cena do topo da escada. O olhar dele se enche de horror e repulsa ao perceber que a mãe tentou matar uma inocente. Não é possível. A senhora perdeu o juízo, gritará antes de sair correndo da mansão. Nos dias seguintes, o clima na casa será pesado. Josefa se recusa a olhar para a filha e as empregadas cochicham pelos corredores. Arminda tentará manter a aparência, mas seu comportamento cada vez mais errático levantará suspeitas. Ferete, seu comparsa, a pressionará. Se essa mulher abrir a boca, estamos mortos. Enquanto isso, Paulinho começa a juntar provas. Ele visita o local do acidente e percebe detalhes que não batem com a versão de Arminda. Os degraus não têm sinal de escorregão. Alguém empurrou essa mulher, comenta com o perito. Determinado, ele decide pedir ajuda a Raul, que hesita em denunciar a própria mãe, mas sabe que precisa fazer a coisa certa. Se eu ficar calado, ela vai continuar destruindo todo mundo, confessará Raul, com lágrimas nos olhos. O jovem, dilacerado entre o amor filial e o senso de justiça, se tornará peça-chave na queda da vilã. Enquanto Gerluce se recupera lentamente, ela começa a lembrar de fragmentos da conversa antes da queda. Palavras como segredo, ferete e remessa ecoam em sua mente. Ela percebe que sua descoberta vai muito além do ataque. Pode ser a chave para desmascarar um esquema criminoso envolvendo falsificação e contrabando. A tensão aumentará quando Arminda tentar invadir o hospital disfarçada, temendo que Gerluce desperte e a denuncie. Mas Paulinho estará lá para impedi-la. Acabou, Arminda! Você não vai tocar mais em ninguém! Dirá o policial, firme, enquanto ela tenta escapar pelos corredores. Nos próximos capítulos, as investigações de Paulinho vão revelar que as estátuas das Três Graças escondem documentos e barras de ouro contrabandeadas por Ferete. A revelação será um escândalo. Arminda, acuada, tentará manipular Raul e o convencer de que tudo não passou de uma armação. Mas o jovem devastado responderá: a única armação aqui é a sua vida inteira, mãe. E enquanto o cerco se fecha, Gerluce, mesmo debilitada, promete que não vai descansar até ver a megera pagar por cada lágrima derramada. Ela me jogou da escada achando que eu ia cair para sempre. Mal sabe que eu aprendi a levantar. O público pode esperar uma virada eletrizante. A partir do empurrão, a queda de Arminda não será apenas moral, mas também inevitável. Tudo começa com a fúria de uma mulher movida pelo medo e termina com uma rede de mentiras prestes a ruir. Nos corredores frios da mansão, ecoa uma promessa silenciosa. A verdade está subindo os degraus de volta. A partir desse momento, Três Graças mergulhará num turbilhão de vingança, medo e revelações que prometem redefinir o destino de cada personagem. Gerluce, mesmo machucada e emocionalmente abalada, começa a se recuperar aos poucos, observada de perto por Paulinho, que não desgruda do quarto do hospital. A cada visita, ele reforça a promessa de justiça. Ninguém mais vai te calar, Gerluce. Dessa vez, ela vai pagar. A cuidadora, ainda fraca, tenta falar, mas o trauma da queda a faz hesitar. Mesmo assim, entre frases curtas e pausadas, ela revela: as estátuas, Arminda, tem algo dentro delas. Paulinho anota tudo.
O policial percebe que a chave para derrubar a vilã está exatamente no segredo escondido naquelas esculturas e decide agir silenciosamente. Enquanto isso, na mansão, Arminda enlouquece. A cada telefonema, sua paranoia cresce. Ela teme que Ferretti a abandone à própria sorte. "Você que se vire, Arminda. Eu não vou cair sozinha", dirá o comparsa em tom frio antes de desaparecer. Sem o cúmplice, a vilã passa a agir de forma ainda mais errática, tentando destruir provas e ameaçando quem ousar olhar em sua direção. Josefa, revoltada, confronta a filha pela primeira vez. "Você virou um monstro, Arminda. Empurrou uma mulher boa só para esconder teus podres." A vilã, sem paciência, explode. "Eu fiz o que era preciso. E se a velha quiser me desafiar, vai pro mesmo caminho", grita apontando o dedo para a mãe. A cena é intensa, carregada de emoção e desespero. Raul, que escuta tudo escondido, grava o confronto com o celular. Essa gravação se tornará a arma decisiva para desmascarar Arminda. O jovem, tomado pela dor de saber que a própria mãe é uma criminosa, entrega o vídeo a Paulinho. "Eu não posso proteger alguém que tentou matar. Ela precisa responder por tudo o que fez." Nos dias seguintes, a polícia invade a mansão. Paulinho lidera a operação, e o público verá uma Arminda fria, imóvel, observando os agentes revirarem sua casa. As estátuas são quebradas uma a uma, e de dentro delas caem barras de ouro, documentos falsificados e provas de corrupção. "É o fim da linha, Arminda. As Três Graças agora choram por você", dispara Paulinho. A notícia da prisão da empresária se espalha rapidamente pela chacrinha. Os moradores se reúnem em frente ao portão da mansão, indignados e aliviados ao mesmo tempo. Josefa, em lágrimas, é levada ao hospital para reencontrar Gerluce. Quando as duas se olham, o clima é de pura emoção. "Você sobreviveu, minha filha. Graças a Deus você sobreviveu." Enquanto isso, na delegacia, Arminda tenta manter a pose de mulher poderosa. "Vocês acham que podem me prender? Eu sou a dona dessa cidade", grita antes de ser algemada. Paulinho responde com ironia: "Agora você vai ser dona de uma cela e bem pequena." Gerluce vai surpreender até os moradores mais antigos da chacrinha ao decidir virar uma espécie de justiceira popular. Depois de descobrir toda a podridão por trás da Fundação Ferretti e a farsa dos remédios falsificados que vem matando tanta gente pobre, a cuidadora perceberá que não pode mais esperar por uma justiça que nunca chega. Se o sistema fecha os olhos, a gente abre os nossos e age com o coração, dirá ela, com os olhos marejados, em uma das cenas mais emblemáticas da novela. Tudo começa depois que Gerluce tenta seguir o caminho certo. Ela vai até a delegacia para denunciar o esquema de Santiago Ferretti e Arminda, levando consigo provas, anotações, receitas médicas e até um pequeno frasco dos remédios adulterados. Mas o delegado, visivelmente nervoso, se recusa a registrar a ocorrência. "Olha, dona Gerluce, a senhora é gente boa, mas esse pessoal é grande demais. Se eu meter o dedo nesse vespeiro, perco meu cargo. E olha que falta um mês para minha aposentadoria. Não vou jogar minha vida no lixo agora." Saindo dali indignada, Gerluce caminha pelas ruas da cidade como quem carrega o peso do mundo nos ombros. Ela vê as crianças tossindo, os idosos sofrendo com febre e os remédios falsos sendo distribuídos sem controle. A cada passo, o sentimento de revolta cresce dentro dela. É nesse instante, ao cruzar a praça central e avistar a réplica da estátua das Três Graças, símbolo de fé e prosperidade da cidade, que uma ideia ousada começa a tomar forma. De volta à sua casa simples, ela passa a noite acordada, rabiscando planos num caderno velho e relembrando as histórias das vítimas da Fundação Ferretti. Lembra de Misael, que perdeu a esposa depois que ela tomou um dos medicamentos falsificados. De Júnior, o jovem que viu o pai definhar em uma cama. A dor dele se mistura à sua. E então surge o estalo. Se a justiça não vem, a gente cria a nossa. Nos dias seguintes,
Gerluce começa a visitar cada um dos futuros aliados em segredo. Primeiro, conversa com Viviane, sua amiga. A moça hesita. Você tá falando em roubar, Gerluce? Isso é crime. Mas a cuidadora rebate. Crime é o que eles fazem. Roubar da morte não é pecado, é milagre. A fala deixa Viviane abalada, mas tocada. No fundo, ela sabe que Gerluce tem razão. Em seguida, Gerluce vai até Misael, que ainda chora a morte da esposa. O homem amargo e recluso demora a reagir. Mas quando ouve o nome de Ferete, seus punhos se fecham. Se é para tirar dele o que ele roubou da gente, tô dentro, diz ele com firmeza. Joaquim entra no grupo por lealdade, mas também por esperança. Se é para fazer algo que preste antes de morrer, que seja isso. E Júnior, o mais jovem, é o último a ser chamado. Você é rápido, esperto, conhece o terreno? Vamos precisar de você, diz ela. Ele sorri, nervoso. Nunca pensei que fosse roubar uma santa para salvar o povo. O plano, apesar de audacioso, é meticuloso. Gerluce descobre, através de Viviane, que a estátua das Três Graças guardada na mansão de Arminda não é apenas uma peça decorativa. Dentro de sua base oca, há um compartimento secreto. Um baú de ferro onde Arminda e Ferete escondem parte do dinheiro desviado do esquema de falsificação. É dinheiro vivo, em notas de alto valor, empacotadas e seladas com o logotipo da fundação. A própria Viviane ouviu Arminda se vangloriando. Nem banco guarda segredo melhor do que minhas graças. Na semana do grande baile beneficente que Arminda organiza para atrair novos investidores à fundação, Gerluce define o dia da operação. Vai ser quando a cobra estiver distraída mostrando os dentes, diz ela, se referindo à vilã. O grupo se reúne em um galpão abandonado na entrada da cidade para acertar os últimos detalhes. Cada um tem uma função. Júnior cuidará da segurança e das câmeras. Joaquim ficará responsável pelo transporte. Misael fará o desvio de energia para desativar o alarme e Viviane garantirá o acesso ao salão principal. Durante a reunião, Gerluce estabelece a regra de ouro. Nem assalto, nem meio assalto. Aqui ninguém usa mais essa palavra. O que vamos fazer é expropriação, reparação, justiça. Porque quando o poder é corrupto, o povo tem o direito de corrigir. O grupo se emociona e, por um instante, o clima é de união. Parece loucura, mas é a coisa mais certa que já fiz na vida, diz Joaquim, olhando para o chão. Enquanto isso, na mansão, Arminda exibe sua habitual arrogância. Prepara o baile, ajusta o vestido diante do espelho e ri ao telefone com Ferete. Os tolos acham que a fundação é filantropia. Mal sabem que as graças me dão sorte e lucro. Do lado de fora, sem que ela saiba, Júnior já observa o movimento através de binóculos, anotando rotas e horários de segurança. Na véspera da ação, Gerluce vai até a igreja e acende uma vela diante da imagem de Nossa Senhora. Não sei se o que vou fazer é pecado, mas é o certo. O padre, sem saber o que ela planeja, se aproxima e diz: Deus perdoa os que lutam por amor ao próximo. Essas palavras selam o destino da cuidadora. Chega o dia. O baile começa. Carros de luxo chegam um após o outro. Arminda recebe políticos, empresários e jornalistas. Viviane, disfarçada, entra com bandejas e copos de champanhe, observando tudo. Gerluce, Misael e Joaquim esperam o sinal do corte de energia. Quando as luzes caírem, a gente entra. E sai antes de acenderem de novo, avisa Júnior pelo rádio. Às 22h14, o som dos violinos é interrompido. As luzes piscam e apagam. Gritos ecoam. No meio da confusão, Gerluce e os demais entram pelo corredor lateral. O coração dela dispara. O salão é enorme, mas ela conhece o caminho. Entra no quarto secreto de Arminda, abre o armário falso e vê a estátua das Três Graças reluzindo sob a luz da lanterna. É agora ou nunca. Com a ajuda de Misael e Joaquim, ela move a peça e revela o compartimento escondido. Lá está o baú de ferro. Quando o abre, os olhos de todos brilham.
Isso aqui é o preço de cada lágrima que eles causaram. Gerluce enche uma bolsa com as notas, cobre o fundo com panos e recoloca tudo no lugar. Mas algo inesperado acontece. Arminda, sentindo algo errado, sobe as escadas acompanhada por 2 seguranças. Júnior percebe o movimento e avisa pelo rádio. A cobra tá subindo, repito, a cobra tá subindo! O grupo se apressa, mas o trinco da porta range. Viviane, desesperada, surge no corredor e finge desmaiar, interrompendo Arminda. Socorro! Acho que foi o champanhe. Enquanto os seguranças a ajudam, Gerluce e os outros escapam pela janela lateral. O grupo foge pela mata aos fundos da mansão. A respiração ofegante, a bolsa pesada e o coração disparado. Quando chegam à estrada de terra, o caminhão de Joaquim já os espera com o motor ligado. Conseguimos, diz Gerluce, olhando para o céu estrelado. Mas isso é só o começo. Arminda entrará em surto ao perceber o desaparecimento da estátua. Ferete, furioso, prometerá vingança. E Gerluce, agora dividida entre o medo e a sensação de dever cumprido, precisará lidar com as consequências de sua escolha. A estátua das 3 Graças, símbolo de poder e corrupção, se tornará o estopim de uma verdadeira guerra entre a elite e o povo da Chacrinha. Logo após o sumiço da estátua, a mansão de Arminda se transforma em um campo de guerra. A vilã entra em desespero, gritando pelos corredores, atirando copos, exigindo que os seguranças revistem cada canto da propriedade. Vocês são uns inúteis. Aquela estátua valia mais do que todos vocês juntos. Ela pega o telefone e liga para Ferete, a voz trêmula de raiva. Roubaram as 3 Graças, Santiago. Aquilo não é só ouro, é o cofre do nosso império. Do outro lado da linha, o vilão cerra os dentes. Se for quem eu estou pensando, vai pagar com a própria vida. Enquanto isso, Gerluce e o grupo se escondem em uma casa abandonada nos arredores da chacrinha. A estátua, envolta em cobertores e pano velho, está sobre uma mesa. O clima é tenso. Misael, ainda com o coração acelerado, tenta acender um cigarro, mas Gerluce o impede. Nada de fogo perto disso, homem. O que temos aqui é o futuro de muita gente. Ela fala com firmeza, mas sua voz carrega um misto de medo e fé. Viviane, trêmula, olha pela janela e comenta. A cidade inteira já deve estar sabendo. Eles vão caçar a gente. Gerluce sabe que não há tempo a perder. O plano é entregar a estátua a um colecionador estrangeiro, um homem misterioso conhecido apenas como Senhor Navarro, indicado por um contato de Joaquim. O comprador prometeu pagar em dólares e sem perguntas, mas o encontro precisa ser discreto. Se a gente aparecer com isso na cidade, Ferete nos caça antes do pôr do sol. Alerta Júnior. O grupo decide esperar a madrugada para fazer a entrega. Enquanto isso, Ferete mobiliza seus homens de confiança. Quero essa estátua de volta até amanhã. E tragam junto a alma de quem a levou Arminda, histérica. Ordena que Rodrigo, seu segurança pessoal, procure nas favelas e interrogue quem for preciso. Se tiver que queimar a chacrinha inteira, queime, mas traga minhas graças de volta. Arminda se apavora após aviso de retorno do marido dado como morto. Tudo começa quando Josefa, que já estava há horas acordada, começa a ouvir barulhos vindos do portão. Primeiro passos, depois uma voz rouca, conhecida, chamando seu nome. Josefa, sussurra alguém. A idosa se levanta com dificuldade, apoiando-se na bengala. Vai até a janela e o vê, ou pensa ver. Rogério, de pé, imóvel, com o mesmo paletó que usava na noite do desaparecimento. O sangue dela gela. Valha-me Deus! Rogério! Ele voltou! Grita, com o rosto tomado pelo pavor e pela esperança. Corre, Arminda! Vem ver com teus próprios olhos! É o meu genro! Ele está aqui! O grito ecoa pela casa. Arminda desperta com o coração acelerado, tropeçando nos lençóis, enquanto Raul e Cláudia saem de seus quartos em pânico. O que foi isso? Pergunta Raul, tentando acalmar a vilã que corre descalça pelo corredor. Ao chegar na sala, todos se deparam com Josefa apontando para a porta principal, trêmula, ofegante, os olhos marejados.
O Rogério, Arminda, teu marido, ele apareceu bem ali e sorriu para mim, garante ela. O silêncio é absoluto. Arminda encara a porta, respira fundo e de repente explode. A porta está trancada por dentro, Josefa. Não tem ninguém aí. Quantas vezes eu vou ter que repetir que aquele desgraçado se matou? Rogério morreu. Acabou. Grita com a voz carregada de ódio e medo. Mas Josefa insiste. Para mim, ele apareceu bem vivo, rebate, com uma calma inquietante. E ele sorriu. Foi um sorriso bonito, mas triste. Cláudia tenta intervir. Dona Josefa, a senhora deve ter sonhado. É o cansaço. Arminda se volta contra a funcionária. Cansaço? Você dorme enquanto minha mãe delira pela casa? E se ela tivesse fugido de novo? Hã? Você quer me ver presa por negligência? Cláudia se desculpa, tremendo. Eu só fechei os olhos por um instante, dona Arminda. Josefa não se cala. Eu ia mesmo fugir. Pensei em sair correndo pela rua, mas Rogério apareceu. Ele me olhou e disse para eu não ter medo. A frase cai como uma bomba. Arminda empalidece. O nome de Rogério, dito assim, como se ele ainda caminhasse por ali, reacende lembranças que ela tenta apagar. A vilã perde o controle. Ele está morto. 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 Não existe mais Rogério. Nem corpo teve para enterrar. Os peixes devem ter devorado até os ossos. Josefa encara a filha serena. Tudo bem, minha filha. Eu sei que ele morreu. Mas que ele estava ali, estava. E até sorriu para mim. Arminda sente um arrepio percorrer a espinha. O vento sopra e a lamparina balança. A chama vacila. Basta, Josefa. Vá dormir antes que eu perca a cabeça. Mas a velha se aproxima, encara a filha com um olhar misterioso e diz: Você pode tentar enganar todo mundo, Arminda. Mas o morto sabe a verdade, e ele sempre volta. A vilã empalidece. O que você quer dizer com isso? Josefa apenas sorri, enigmática, e sobe lentamente as escadas, deixando Arminda imóvel, tomada por um pavor que ela tenta disfarçar com raiva. Nas horas seguintes, Arminda tenta se convencer de que tudo não passou de mais um delírio da mãe. Mas algo dentro dela começa a ruir. As memórias daquela noite maldita voltam com força. O grito, o empurrão, o som do corpo caindo na água e o silêncio. Um silêncio que nunca mais saiu da cabeça dela. Raul, curioso com o desespero, comenta com Cláudia. Ela ficou branca feito vela. Parece que acreditou de verdade que o homem voltou. Cláudia, apreensiva, responde: E se ele voltou mesmo? O corpo nunca apareceu. Nos dias seguintes, Arminda passa a trancar as portas com ferrolhos, mandar Raul dormir na sala e proíbe Cláudia de sair do quarto. Ninguém entra, ninguém sai. Até eu descobrir quem está brincando com o meu nome. Mas o medo fala mais alto. Ela começa a ouvir ruídos. O ranger de correntes, batidas leves na parede, e até mesmo a voz de Rogério ecoando baixinho. Você achou que eu não voltaria, Arminda? Certa madrugada, ela levanta para verificar a porta e encontra no chão uma marca de sapato úmida, como se alguém tivesse acabado de sair da chuva. Arminda empalidece. Não pode ser. Corre até o jardim e encontra sobre o banco de pedra uma rosa murcha amarrada com um fio de fita azul, a mesma que Rogério usava no paletó no dia do desaparecimento. A partir daí, o terror psicológico toma conta. Arminda começa a perder o sono. Fala sozinha. Espanta as criadas. Raul comenta com Cláudia. A patroa está ficando doida. Ontem, jurou que o espelho do corredor piscou para ela. Josefa, por outro lado, age como se soubesse de algo. Fica o tempo todo olhando para o portão, murmurando. Ele disse que voltaria. E ele cumpre o que promete. Em uma noite de tempestade, as luzes do casarão se apagam. Um trovão faz o chão tremer. Josefa começa a rir baixinho. Agora ele chega. Arminda grita. Cala essa boca, mulher. Está me assustando. De repente, um vulto surge na janela. Alto, molhado, de paletó escuro.
Arminda grita o nome do marido, mas o vulto desaparece na mesma hora. Cláudia acende uma vela e quase deixa cair de tanto tremor. Eu vi alguém ali fora, eu juro! Raul corre até o portão, mas não encontra ninguém. Apenas pegadas que vão até o fim da rua e somem na lama. A megera tenta se recompor. Foi um ladrão, só isso. Mas no fundo, a voz de Josefa ecoa. Nem todo morto fica enterrado, Arminda. Nos dias seguintes, Arminda recebe uma carta anônima, escrita com tinta borrada. Não foi acidente, e eu ainda estou aqui. Ela rasga o papel em pedaços, mas a mensagem parece gravar-se em sua mente. Enquanto isso, Zenilda comenta. Dizem que Rogério foi visto na estrada velha, indo em direção à fazenda. De terno escuro, como um homem de luto. A notícia corre rápido. Josefa, cada vez mais convicta, começa a preparar o quarto do genro, dizendo que ele vai precisar de lençóis limpos. Ele volta logo. Só está esperando o momento certo. Arminda tenta manter a postura, mas o desespero é visível. Se isso for uma armação, eu quero saber quem está por trás. Se for Rogério, então ele vai me pagar. Ela começa a investigar por conta própria. Vasculha os papéis antigos, abre a antiga mala do marido e encontra dentro dela algo que a faz tremer. Uma fotografia que não deveria existir, tirada semanas após a suposta morte dele. Na imagem, Rogério aparece ao lado de um homem desconhecido, com o mesmo paletó azul e um olhar frio. Quem tirou isso? Como essa foto veio parar aqui? Murmura, atordoada. Josefa, da escada, observa a filha e diz: ele te avisa, para te lembrar do que fez. Arminda se volta furiosa. Cala a boca, velha louca! Mas sua voz já não tem a mesma força. O medo começa a vencê-la. A casa está em silêncio, pesado como um segredo. Arminda ainda segura a fotografia com as mãos trêmulas, os olhos vermelhos de tanto vigiar o portão. Cada estalo da madeira, cada som do vento, faz o coração dela disparar. Josefa, sentada na poltrona, observa a filha com o mesmo olhar de quem já sabe o fim da história. Eu te avisei, minha filha. Ele voltou para acertar o que ficou pendente. Cala a boca, Josefa! Você fala demais! Dispara Arminda, mas a voz sai fraca, quase implorando para que a velha continue. Raul entra na sala ofegante. Mãe, tem algo que a senhora precisa ver. Alguém deixou isso no portão. Ele entrega um envelope amassado, sem remetente. Dentro, uma única folha. Eu nunca morri. Apenas me escondi do inferno que você criou. Arminda sente as pernas fraquejarem. O papel cai. Josefa sorri. Tá vendo? Nem a morte quis ele, Arminda. A vilã tenta reagir, mas o som que vem do corredor a paralisa. Passos lentos, arrastados. O mesmo som que ela ouvia nas madrugadas desde que Rogério morreu. Cláudia e Raul se entreolham, congelados. A porta se abre sozinha. Um vento gélido invade a sala. A lamparina se apaga. E no reflexo do espelho, bem atrás de Arminda, surge uma silhueta masculina, imóvel. O rosto está na sombra, mas o paletó é o mesmo. O paletó azul. Josefa se levanta, emocionada. Eu sabia! Rogério voltou. Arminda vira lentamente com o grito preso na garganta. O espelho vibra. O vulto dá um passo à frente. E antes que alguém possa reagir, uma voz ecoa. A saudade é a pior das vinganças, Arminda. O grito que se ouve em seguida corta o ar de Três Graças como uma lâmina. A câmera se afasta do casarão enquanto a tempestade volta a cair, lavando o chão enlameado. O portão range, e o vulto, agora de costas, caminha rumo à neblina, deixando no ar a dúvida que atormentará a todos. Rogério voltou dos mortos, ou nunca chegou a morrer. Josefa surta. Após ameaças de Arminda, foge de casa e é atropelada por um ônibus. Josefa, fragilizada, abalada e cada vez mais confusa, viverá uma sequência de cenas que misturam tensão psicológica, crueldade familiar e tragédia iminente. Tudo começará dentro da mansão de Arminda.
Um lugar que, de lar, virou prisão de segredos e chantagens. Amanhã parecerá normal. Arminda, elegante e altiva como sempre, receberá Zenilda, sua melhor amiga e, ao mesmo tempo, rival silenciosa, para um chá rápido. O clima será de cordialidade até que Josefa, a mãe da vilã, surge no corredor, com o olhar distante e um ar inquieto. A idosa, mesmo debilitada, demonstrará estar mais lúcida do que todos imaginam. Ela escutará parte da conversa e deixará escapar um comentário venenoso, carregado de ironia. Esse seu visitante ilustre que vem te ver de vez em quando anda aparecendo demais, não acha? Arminda tentará conter a atenção com um sorriso forçado. Zenilda fingirá não entender, mas o olhar de curiosidade trairá sua calma aparente. Mamãe, não inventa coisa, vai pro quarto descansar, cortará Arminda, fria. Mas Josefa não se calará. Com a voz trêmula, insistirá. Ah, eu vejo. Vocês se trancam por horas no seu quarto e fazem o que lá dentro, minha filha? Reza? Ou é outra coisa que o bom Deus não aprovaria? A sala ficará em silêncio. O som do relógio de parede será o único a ecoar. A expressão de Arminda mudará de controlada para furiosa em segundos. A mulher se levantará bruscamente, aproximando-se da mãe com um echarpe nas mãos. Cala essa boca, velha! Você quer me destruir, é isso? Quer acabar comigo na frente de todo mundo? Zenilda, alarmada, intervirá. Pelo amor de Deus, Arminda, se acalma. Não fala assim com sua mãe. Mas o olhar de Arminda será de pura ameaça. Josefa, ainda firme, enfrentará. Você pode gritar, pode mentir, mas eu sei quem você é. Sei do seu pecado, do seu amante. E um dia o mundo vai saber também. Zenilda ficará sem reação. Arminda, com o rosto ruborizado pela raiva, apertará o echarpe nas mãos como se lutasse contra o impulso de agir. Zenilda, percebendo o clima, inventará uma desculpa e sairá às pressas da casa, deixando mãe e filha a sós. E será aí que a tragédia começará a se desenhar. Sozinha com Josefa, Arminda soltará o disfarce. Você me envergonha, me humilha e ainda tem coragem de me desafiar dentro da minha própria casa. Pois se abrir essa boca de novo, eu juro que te faço calar para sempre. Josefa, tremendo, começa a se afastar. Você não vai fazer nada. Não vai. Eu te dei a vida. Arminda dá um passo à frente, o olhar de fera. E agora eu posso tirá-la se quiser. Nesse instante, Gerluce, a cuidadora dedicada, entra na sala, percebendo o clima tenso. O que está acontecendo aqui? Arminda disfarça. Nada, Gerluce. A mamãe está tendo mais um de seus delírios. Mas Josefa já está em prantos, completamente fora de si. Ela começa a gritar, apontando para a filha. Ela quer me matar! Quer me matar, sim! Socorro! Gerluce tenta contê-la, mas Josefa se solta com força surpreendente. Sai correndo pela porta, tropeçando aos gritos. Pelo amor de Deus, alguém me ajude! Arminda quer me matar! A cena corta para a rua. Josefa corre desorientada, o lenço voando, os cabelos desgrenhados. Moradores se aproximam, assustados. Arminda, na porta da mansão, grita para que parem a mãe, mas o som das buzinas e dos passos acelerados engolem suas palavras. E então, o destino age. Josefa atravessa a rua sem olhar para os lados e o barulho ensurdecedor de um freio ecoa. Um ônibus surge rápido demais. O impacto é inevitável. Um grito de horror corta o ar. O grito de Gerluce, que presencia a cena. A câmera foca no rosto de Arminda, imóvel, pálido, quase satisfeito. Meu Deus, não! Grita Gerluce, correndo em direção à idosa caída no asfalto. O motorista desesperado desce tremendo. Ela apareceu de repente. Não tive tempo de frear. Eu juro, eu não tive culpa. Arminda, ainda na porta, observa tudo como se fosse uma espectadora da própria tragédia. O rosto dela não expressa dor, apenas um vazio frio.
calculado, como se cada grito de Gerluce fosse um eco distante. No chão, Josefa está imóvel. O lenço que estava em seu pescoço se mancha de sangue. O relógio de bolso que ela sempre carregava cai ao lado do corpo, marcando a hora exata do acidente. O tempo parece parar. Cenas seguintes mostram o desespero. Gerluce tenta reanimar a idosa. Dona Josefa! Dona Josefa, por favor, fique comigo. Me escute, respire, calma, calma. Mas o corpo permanece inerte. Pessoas se aglomeram. Zenilda, que voltava para buscar a bolsa que esqueceu, vê o tumulto e corre. Meu Deus do céu! O que aconteceu aqui? Arminda finalmente desce os degraus, caminhando devagar, o rosto pálido como mármore. Foi um acidente. Ela correu para a rua. Eu tentei impedir. Ninguém acredita muito. O olhar de Gerluce denuncia o medo e a desconfiança. A senhora gritou com ela. Eu vi. Ouvi tudo. Arminda não responde. Apenas observa o corpo, como se quisesse ter certeza de que o problema realmente desapareceu. Mas o destino ainda reservava uma última reviravolta. Minutos depois, um som rouco e fraco quebra o silêncio. Gerluce! Gerluce se vira, assustada. Dona Josefa! Meu Deus, ela está viva! Calma, não se mexa, calma, eu estou aqui! Josefa, com a voz quase apagada. Eu ainda estou aqui. Não me deixa, Gerluce, não me deixa sozinha. Arminda se aproxima devagar, forçando um ar de falsa compaixão. Mamãe, meu Deus, eu pensei que tinha te perdido. Mas seus olhos dizem outra coisa. Gerluce percebe, e nesse olhar silencioso começa a nascer a sombra da vingança. A sequência se estende por minutos, com sirenes ao fundo, vizinhos comentando e Gerluce tentando manter Josefa consciente até a ambulância chegar. Enquanto isso, Arminda se afasta um pouco, encostando na parede e observando tudo, sem derramar uma lágrima. A mulher que todos viam como elegante e sofisticada revela em seu silêncio o rosto frio da crueldade. O motorista é interrogado por policiais, afirmando entre soluços que tentou frear, mas não conseguiu. Ela atravessou correndo como se não visse nada. Eu juro, não tive culpa. A equipe médica chega, coloca Josefa na maca. Ela aperta a mão de Gerluce com força. Não deixa ela se aproximar de mim. Gerluce olha fixamente para Arminda e promete. Ninguém vai te fazer mal, dona Josefa, eu juro. A ambulância parte. Arminda fica sozinha diante da casa, olhando o sangue no asfalto e, por um instante, um leve sorriso se forma nos lábios. Não de alívio, mas de poder. Gerluce, ao lado dela, segura firme a mão da idosa, o rosto coberto de lágrimas e fuligem. O coração dispara. Cada segundo parece um século. Aguente firme, dona Josefa. Não feche os olhos, me escuta, por favor, sussurra a cuidadora. Josefa se mexe, respira com dificuldade e murmura algo ininteligível. As palavras são fragmentos de lembrança, pedaços de medo. Ela quer me matar, ela quer me matar, repete baixinho, com a voz embargada. O paramédico tenta acalmá-la, mas os olhos de Gerluce se enchem de raiva. Dentro dela, o medo começa a se transformar em determinação. Ela sabe o que viu, sabe o que ouviu, e sabe que a mulher que todos chamam de senhora de respeito é, na verdade, um poço de veneno. Enquanto isso, na mansão, Arminda caminha lentamente até o quarto. Fecha a porta com um estalo seco e se encosta na parede. A respiração pesada. O eco do atropelamento ainda vibra na mente dela como uma lembrança distante. Mas não há culpa. Apenas um incômodo discreto, como se algo fora do controle tivesse voltado a lembrá-la do que é vulnerável. Ela se aproxima do espelho e encara o próprio reflexo. O rosto ainda impecável, o batom intacto, o olhar sereno. E, de repente, um sorriso se forma, quase imperceptível. Um sorriso perigoso, vazio, vitorioso. No hospital, o clima é tenso.
Médicos e enfermeiros correm, a maca é empurrada e Josefa é levada direto para o centro de trauma. Gerluce tenta acompanhar, mas é barrada. "A senhora precisa esperar lá fora", diz a enfermeira. "Mas ela está sozinha. Não faz isso, pelo amor de Deus." Gerluce cai numa cadeira exausta, com o olhar perdido. O barulho das portas de emergência se fecha diante dela. O tempo parece parar de novo. Minutos depois, Zenilda chega, aflita. "Eu soube do acidente. Meu Deus, como foi acontecer uma coisa dessas?" Gerluce se levanta trêmula. "Foi ela, Arminda. A senhora sabe que foi ela. Se Josefa morresse ali, eu juro que ninguém mais saberia o que realmente aconteceu naquela casa." Zenilda tenta acalmar a cuidadora, mas algo no olhar dela denuncia que também desconfia. As duas se olham e um silêncio pesado se instala. O tipo de silêncio que esconde verdades perigosas.